Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar qual é a estratégia que mais está funcionando para gerar resultados consistentes hoje em dia. A gente investe aqui alguma coisa entre 500 e 700 mil reais por mês em anúncios. Tem clientes que investem 100 mil, tem clientes que investem 2 mil, tem clientes que investem 1.000, tem clientes que investem 50 mil reais por mês. Então tem vários tipos de clientes, vários tipos de investimentos, mas eu encontrei um padrão que funciona com a maioria deles. E é esse padrão de estratégia que eu vou compartilhar com vocês aqui hoje. A gente vai falar então sobre a estrutura de campanhas, a gente vai falar sobre qual é a estratégia que mais tem funcionado com relação a isso, tá? E aí, primeira coisa que eu digo para vocês é como é que é a minha estrutura de campanhas hoje? Ela é uma estrutura muito simples, na verdade. A gente tem uma estrutura que basicamente tem duas campanhas. Uma campanha de escala e uma campanha de teste. Começa com uma campanha de teste, depois vai para uma campanha de escala. Simples assim. Então eu rodo só duas campanhas. Às vezes, em alguns casos específicos, eu faço campanha de escala quente, campanha de escala frio. Eu separo o público frio e o público quente quando é necessário. Porque se não é necessário, hoje em dia vale mais a pena você fazer uma campanha só misturando público frio com público quente. No próprio Meta, quando você usa, por exemplo, o público Advantage+, ele já mistura ali público frio com público quente. Então, o Meta mesmo já faz isso, então eu misturo ali mesmo hoje em dia, e isso tem dado resultados melhores, tá? Agora, tem alguns casos que a gente precisa separar, tipo, eu quero colocar anúncios específicos para o público quente, ou eu quero colocar uma verba específica para o público quente. Aí você faz isso aqui, você separa escala quente, escala frio, para você ter um pouco mais esse controle aqui, tá bom? Mas via de regra, duas campanhas já bastam. A estrutura do conjunto de anúncios, ela é uma estrutura simplificada. Então eu não tenho mais aquele negócio de ter um monte de conjunto de anúncio, testo um monte de público e tudo mais. Não, a estrutura de anúncios, ela é um conjunto de anúncios, tá? Um conjunto de anúncios. Esse conjunto de anúncios sempre vai estar com o mesmo público. Se for um público quente, frio, misturado, vai ser ele mesmo misturado. Se for um público quente, eu junto todos os públicos quentes. Então, por exemplo, público quente, eu chamo ele de mix quentes. Eu escrevo exatamente assim, ó, mix quentes. E eu coloco lá envolvimento, coloco seguidores, eu coloco video view, eu coloco tudo isso aqui junto, tá? E no frio, eu tenho mix frios, na verdade é um mix interesses, que não preciso nem explicar, como o próprio nome diz, eu coloco um mix de interesses. E eventualmente não tem funcionado tão bem, mas eu uso também um mix de look-alike, onde eu coloco vários lookalikes lá dentro. Mas normalmente eu uso esses dois aqui. Se for público se for a campanha de escala única, eu misturo os dois. Se for separado quente e frio, eu vou usar escala quente, o mix quentes na escala quente e o mix interesses na escala frio. Simples assim. Então, simplificado. Isso aqui, o próprio Meta fala isso, tá? Há 2 anos atrás eu estive na sede do Meta, lá em São Paulo, e eles falaram sobre isso. Ó, a movimentação do Meta é você ter estruturas de anúncio simplificado. Aquele negócio de colocar um monte de conjunto de anúncio, um monte de envolvimento disso, envolvimento daquilo, exclusão de públicos, esquece isso, porque isso não vai mais funcionar. Na época já estava meio que mudando isso, algumas contas ainda funcionava bem assim, outras já funcionavam simplificado, mas hoje em dia, na imensa maioria das contas, já funciona melhor essa parte de simplificado. Então é uma campanha, um conjunto de anúncios com o mesmo público, para você fazer a sua campanha de escala, tá? Isso aqui é a estrutura de conjunto de anúncios de escala. Na de teste, deixa eu até botar aqui que eu não tinha colocado, tá? Na de teste, eu faço também a estrutura de usar um conjunto só. Só que a diferença é que eu coloco um público só, melhor dizendo. Só que a diferença é que eu coloco vários desses públicos porque eu quero testar a verba igual em todos os conjuntos de anúncio, tá? Em todos os criativos. Então eu faço assim, ó, uma campanha, X conjuntos de anúncios, tá? Que depende de quantos criativos eu quero testar. Então, por exemplo, eu quero testar 10 conjuntos de anúncios. Vão ser 10 conjuntos de anúncios, 10 criativos. E X criativos. Então, exemplo, se eu quero testar 10 criativos, vai ficar desse jeito. Uma campanha, 10 conjuntos e 10 criativos. Porque eu coloco a mesma verba, o mesmo público, tudo igual nesse conjunto e troco somente o criativo para eu poder testar criativo.
Beleza? Campanha de teste, inclusive, é teste de criativos, tá? Óbvio que tem variações, tem contas mais robustas, contas que investem 100, 200 mil em uma campanha vão precisar de coisas mais robustas, mas de modo geral, você vai bastar simplesmente uma campanha de teste de criativo, tá bom? Essa estratégia que mais é que melhor vai funcionar. Bom, por que que eu uso então duas campanhas e não só uma, tá? Normalmente, quando a gente coloca um monte de criativo na mesma campanha, o Meta ele vai priorizar anúncios vencedores. Ele vai priorizar anúncios que estão tendo mais engajamento, anúncios que estão tendo melhores resultados no final das contas. Então, será que isso não é bom? Na verdade, não, porque os novos anúncios eles não recebem a entrega, não recebem verba suficiente para testar. Então, acaba que eu tenho um anúncio que está rodando muito bem, um anúncio campeão, estou lá rodando com R$ 100 por dia, R$ 80 está indo nesse anúncio e R$ 20 está dividido entre os meus outros 5, 10 anúncios. Só que quando esse anúncio que está gastando muito dinheiro parar de performar, e ele vai parar de performar, eu não tenho nenhum anúncio testado, nenhum anúncio validado. Então eu separo isso para que eu possa validar diferentes anúncios e eu consiga, quando um criativo meu parar de funcionar, eu consigo já ter um criativo, um anúncio novo para eu poder testar. Do contrário, eu vou ter que entrar no processo de teste de novo e isso faz a gente perder muito tempo e, consequentemente, muito dinheiro, tá? Outra coisa, né, o que eu falei, você não consegue descobrir novos anúncios vencedores e os anúncios perdem força com o tempo. Uma coisa é certa, assim, duas coisas são certas nesse mundo. Uma é que você vai morrer, duas é que o seu anúncio vai parar de funcionar. Pode demorar um dia, um mês, um ano, mas ele vai parar de funcionar. Então você precisa sempre ter novos criativos que funcionem, seja para vender, seja para captar leads, tanto faz, tá? Isso aqui que eu tô falando vale para as duas coisas, tanto para você captar lead quanto para você vender diretamente. Bom, dito isso, só um pequeno recado aqui, porque eu já saí falando aceleradamente. Se você está chegando por aqui agora, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o seu like, porque eu estou postando vídeos por aqui toda semana. Aliás, tem vídeo quase todo dia aqui da semana, então se inscreve no canal e ativa as notificações para você não perder esses próximos vídeos também, tá? Bom, dando sequência aqui, isso aqui eu já falei, resultado, você acaba ficando sem criativos prontos para substituir. É exatamente o que eu estava falando, tá? Bom, como é que eu divido o orçamento entre escala e teste? Vai depender muito, obviamente, de como estão os seus resultados. Se o resultado estiver bom, normalmente, tá óbvio que tem exceções, tem que analisar cada caso, mas aqui eu estou falando uma regra geral. Então, se o resultado estiver bom, 80% da verba para escala e 20% para testes, tá? Então, basicamente, é essa estrutura que eu utilizo quando os resultados estão bons. Agora, se o resultado estiver ruim, aí é o contrário. Aí é o contrário, 80% para testes e 20% para escala. Beleza? Mais ou menos essa distribuição que eu utilizo. Mais uma vez, cada caso é um caso, cada conta é uma conta, tem que analisar individualmente cada conta. Isso tem muito feeling também de quem estava otimizando, mas eu sei que vocês gostam de uma regrinha, então essa regrinha aqui é a regrinha que mais costuma funcionar, pensando em divisão entre escala e testes, tá? E mais uma vez, teste eu estou falando sempre aqui, nesse caso específico, de teste de criativos. Eu tô falando muito rápido, né, gente? Vocês não precisam nem colocar no 2x, porque eu tô falando extremamente rápido. Eu comecei o dia muito acelerado, mandei um monte de áudio, aconteceu um monte de problema, são 8 da manhã. Eu queria ter começado a gravar aqui 7 da manhã, e aí eu tô assim, aceleradíssimo, mas não posso deixar de gravar esse vídeo, que vai pro ar amanhã. Tô gravando um dia, no outro dia você já vai estar vendo esse vídeo aqui, tá? Continuando, você não tem nada a ver com isso, eu não vou cortar essa parte também. Continuando, importância de testar criativo. Qual que é o grande lance, tá? Deixa eu ver qual que é o próximo tópico. Aqui, não, deixa eu botar para baixo. Pronto, vamos lá. Qual a importância de testar criativos? Primeiro, para você encontrar anúncios melhores, para você garantir longevidade da campanha. A tua campanha, de novo, teu criativo vai parar de funcionar. Vai parar de funcionar, simples assim. Então, se você não testar criativos novos, a tua campanha vai chegar uma hora que ela vai morrer. Por quê? Porque o teu criativo vai morrer. Se o teu criativo morrer, tua campanha morre. Então, para você ter longevidade nessa campanha, você precisa estar sempre testando mais criativos. E com a estrutura simples, ela existe exatamente para você testar mais criativos, tá? A estrutura simples, ela foi feita para que você possa testar criativos. É isso, a estrutura simples é pautada para você testar criativos. Então, basicamente, o Meta Ads está falando assim, ó, faz a estrutura o mais simples possível, não mexe muita coisa, não configura muito público, detalhe e tudo mais, faz o básico
e foca em testar criativo. É literalmente isso que o Meta fala, é literalmente isso que o Meta orienta que a gente faça. Deixa tudo simples, foca em testar criativo. É isso que ele fala para a gente fazer, tá bom? Bom, e aí, qual é a estratégia que todo mundo ignora, mas que ela multiplica resultados indo nessa linha de testar criativos, tá? Porque muita gente quer ficar testando criativo, ou às vezes nem quer ficar testando criativo, mas quem testa ignora isso aqui que eu vou te falar agora. E eu já falei isso algumas vezes lá no meu perfil do Instagram. Eu vou até deixar ele aqui, ó, para você me seguir. Underline, assim não aparece, né? Ó, assim vai aparecer, ó. Eita, foi para a tela errada. Foi para a tela errada. Oh, que beleza. Preciso configurar de novo. Preciso configurar de novo. Mas, ó, tá aqui, ó. Underline João Flima. Underline João Flima, para você me seguir no Instagram. Porque eu já falei disso algumas vezes lá no meu perfil do Instagram. Que é melhorar o hook. Que basicamente são os primeiros 3 segundos do seu vídeo. Em média, tá? Deixa eu até coloquei aqui, ó. Em média, 90 a 95% das pessoas não passam dos primeiros 3 segundos. Isso quer dizer que eu estou falando para você que, em média, 10% das pessoas veem mais do que 3 segundos dos teus vídeos, dos teus anúncios. Se só 10% vê, você teve 1.000 pessoas que viram teu anúncio, 100 pessoas viram mais do que 3 segundos. 3 segundos, gente, não é nada. Teu anúncio vai ter 30 segundos, 1 minuto e meio. Na média, 90% não vai ver nem 3 segundos. Como é que você vai converter essa pessoa? Como é que esse teu anúncio vai funcionar? Pensa que as pessoas aqui, ó, imagina que minha mão é meu telefone. As pessoas consumem o Instagram assim, ó, passando o dedo para cima o tempo todo, o tempo todo. Como que o teu anúncio vai funcionar? Não vai funcionar, não necessariamente porque o teu anúncio é ruim, mas muitas vezes porque você não testou o suficiente ou porque o teu hook tá ruim. Hook rate ou TSR, que é Thumb Stop Rate, são os primeiros 3 segundos do vídeo. É isso. O que, que eu recomendo que você faça? Isso é regra de ouro, gente. 13 minutos de gravação só para você que ficou aqui até agora, tá? Grava em cada vídeo que você for gravar 10 hooks diferentes. Então você vai ter o mesmo vídeo, só que você vai ter 10 hooks, ou seja, 10 começos diferentes para esse vídeo. E aí você vai mudar o cenário, a roupa, o local, o estilo, vai mudar a primeira frase, vai mudar esse gancho. Pede para o chat GPT te dar ideias de gancho para que você possa utilizar. E qual que é o lance, né? Se você tem, por exemplo, você grava 10 anúncios, você grava 5 anúncios, tá? Só que você vai gravar 10 hooks diferentes em cada um deles. Então, na verdade, você não tem 5 anúncios, você tem 50 anúncios. Porque eu vou pegar 5, vou fazer vezes 10 e vai dar 50 anúncios. Então, aqui você ganha muita possibilidade para testar, e esse é um dos grandes diferenciais de anúncio hoje em dia, você testar muito, só que você gravou só 5 vídeos com 10 ganchos, 10 começos diferentes, tá? E óbvio, o Meta, quando você faz isso aqui, ele enxerga como um anúncio totalmente novo, totalmente diferente. E isso faz com que ele entregue novamente, que ele teste novamente e muitas vezes, mas muitas vezes, você vai gravar aquele hook que você gravou inicialmente, não é o que mais vai funcionar. O que mais vai funcionar é outro e você jogaria esse vídeo fora porque você simplesmente não tinha acertado nos primeiros segundos. Às vezes o teu vídeo é bom, mas os primeiros 3 segundos não são bons. Não é que não são bons, mas não chamou a atenção suficiente do teu público. Então, essa é a estratégia de ouro que todo mundo ignora. Todo mundo ignora. Então, um pequeno resumo: estrutura de campanha simples, foca no criativo, muita atenção ao hook rate para que você possa ter melhores resultados. Essa estrutura está funcionando muito bem com a maioria aqui dos meus clientes. Espero que vocês tenham gostado. Eu sou o João Lima e até o próximo vídeo.